Essa aula, essa aula aqui da ideia era ser um pouco depois, inclusive, não ser já logo assim na primeira aula, mas como é uma aula que tem bastante conceito bom para quem vai começar, está começando agora na UTI, eu acho que vale ela ser a primeira, tá? A próxima é a do Ricardo, né, que é a de critério de admissão, né, na UTI, depois a gente vai seguindo. Essa aqui estaria um pouquinho fora nesse momento de entrar, mas como tem essa questão do para ajudar no manejo da UTI e tudo mais, eu acho que valeu a pena colocá-la como primeiro, tá? Ela tem muitos conceitos que são um pouco não tão aprofundados, porque são alguns conceitos, por exemplo, fisiologia cardíaca, que vão ser desenvolvidos mais na aula de fisiologia cardíaca, entendeu? Então tem alguns pontos que eu vou comentar, vou explicar, mas não vai ser tão profundo como mais para frente, tá? Eu usei esses dois livros como base, tá? O Manual de Monitorização Hemodinâmica da AMIB, que é um curso que tem todo ano, esse ano está começando a ser até presencial, tá? E o livro do Condutas no Paciente Grave, tá? Tem até os capítulos de cada um aqui. Depois eu dou os slides para vocês, eu mando no grupo, tá? Nós vamos começar falando de fisiologia cardíaca básica, depois entrar em perfusão e oxigenação, a monitorização hemodinâmica básica e a avançada, tá? Então, que nem eu expliquei, essa parte aqui de fisiologia cardiovascular eu vou comentar agora, a gente vai ter, vou explicar, vamos tentar fechar algumas explicações sobre isso, mas depois vai ter uma aula só de fisiologia cardíaca no cronograma mais pra frente, tá bom? Aí entrando na primeira parte, quando a gente começa a falar de fisiologia cardíaca, a gente precisa lembrar primeiro da relação ciclo-volume-pressão, tá? Isso é uma coisa que, esse aqui é o padrão, e ele sofre algumas alterações baseado em aumento de pós-carga, redução de pré-carga, tá? Mas esse seria o padrão. O ciclo começando lá com o fechamento das válvulas aórticas, tendo a queda da pressão, a abertura da válvula mitral e aí início da fase de diástole, que é um momento onde você aumenta o volume, porque você fechou a válvula mitral, teve um fechamento da válvula mitral, aumentou o volume. Quando fecha a válvula mitral com todo aquele volume já dentro dos ventrículos, ocorre o aumento de pressão, que é a chamada contração isovolumétrica. Só tem a contração isovolumétrica e o aumento da pressão quando justamente acontece o fechamento tanto das atrioventriculares, que já estavam fechadas, quanto das válvulas ou aórtica ou pulmonar. Tá? A partir do momento que ela se fecha, aumenta a pressão, tem a abertura da válvula aórtica e aí sim ocorre a ejeção, onde você tem um retrocesso no volume, porque o volume está indo para o sistema, tá? E a pressão ela vai aumentando por causa da contração que ocorre do músculo cardíaco, do inotropismo, tá bom? E depois ele vai cair e o ciclo se reinicia. Esse ciclo sofre alterações a depender da pré-carga e da pós-carga, tá? Não são as únicas variáveis que vão alterar o ciclo. Aí entra naquela questão que eu falei, quando a gente vê aula de fisiologia cardíaca, a gente aprofunda mais, ficaria muita coisa para falar agora. Mas, por exemplo, em um paciente que você tem um aumento de pré-carga é aquele volume antes da ejeção, é aquele volume que vai entrar no coração. Dá para perceber que nós vamos ter um tempo maior para até atingir o volume. Se antes estava terminando aqui, para começar a contração isovolumétrica, ele vai ser postergado. Então, aumenta esse tempo, assim como aumenta também depois o tempo de ejeção. Se eu tenho mais volume para ejetar, eu preciso de mais tempo dentro de um mesmo inotropismo. Tá? Então dá para ver que a pré-carga, como ela altera essa relação. E a mesma coisa em relação à pós-carga. É o mesmo volume na pós-carga, só que a pós-carga é uma resistência maior a se vencer. Então, se antes era aqui o ponto de corte da contração isovolumétrica, eu preciso de mais contração isovolumétrica, eu preciso de mais pressão para poder vencer. Então, o gráfico ele acaba sofrendo essa verticalização, tá? Aí mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai poder discutir isso melhor, tá? Lembrar que o débito cardíaco, ele é formado pelo volume sistólico e a frequência cardíaca, tá? O volume sistólico, quando a gente abre um pouco na fórmula, ele é referente ao volume que é efetivamente ejetado, ele é resultado do volume diastólico final menos o volume sistólico final. O volume sistólico final é aquele que fica retido no ventrículo, que não é ejetado, portanto, eu estou levando em conta só o volume que saiu do ventrículo, tá? E ele tem 3 grandes variáveis, a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade, tá?
A frequência cardíaca, que é a outra variável, ela é sempre a primeira variável, uma das primeiras variáveis a se alterar quando a gente tem alguma alteração no volume sistólico. Tá? Ela funciona como um mecanismo compensatório. Se eu tenho redução do volume sistólico, para compensar e manter o débito cardíaco, eu preciso de uma frequência cardíaca em ascensão, por exemplo, dentro de um certo grau. Dependendo da quantidade que está essa frequência cardíaca, o enchimento cardíaco ele é reduzido e aí ela passa a ser maléfica, mas num primeiro momento ela funcionaria como um mecanismo compensatório. Tá? Avaliando primeiro a pré-carga. A pré-carga diz referência ao retorno venoso, que tem 3 grandes variáveis de auxílio a esse retorno venoso. A complacência pulmonar, o retorno pulmonar, fazendo uma pressão negativa, essa pressão negativa funcionando como sucção do sangue na via cava inferior, tá? Nas cavas, de modo geral, auxiliando no retorno venoso. O outro seriam as próprias válvulas na rede venosa profunda, não superficial, tá? Na rede venosa profunda dos membros inferiores, que também vão funcionar como auxílio no retorno venoso, tá? Então, a pressão negativa, as válvulas venosas e o próprio volume circulante, tá bom? A pré-carga, ela sofre também influência da complacência. A complacência também é uma variável intrínseca à capacidade que o átrio e os ventrículos têm de ser complacentes e dilatarem e também voltarem para a sua conformação inicial, sendo uma capacidade intrínseca. Isso pode estar alterado dependendo se o paciente já teve algum infarto, se tem alguma alteração nesse miocárdio que altere a pré-carga. Tá? A pós-carga é aquilo que o coração precisa vencer. A pós-carga ela pode estar aumentada ou reduzida dependendo da patologia clínica do paciente. Tá? Mas a pós-carga é aquilo que nós precisamos vencer. Ela funciona da mesma forma que a contratilidade e a pré-carga funcionam como um auxílio para o volume sistólico, a pós-carga funciona de maneira negativa. Mas não é uma forma que faz com que o coração ejeta menos, é uma forma que a pós-carga permita que o coração exerça uma força de contração maior para justamente vencer todas as barreiras que precisa para o sangue chegar na periferia. Tá? Então, esse menos aqui não significa que ele é ruim para o coração, ele é ruim dependendo de quanto aumentada está essa pós-carga. Mas ela é essencial para que o coração bata e tenha uma força de uma contratilidade capaz de injetar adequadamente. A contratilidade, que é a última variável, também é uma variável intrínseca do coração, tem muita relação com a saúde daquele miocárdio. Tá? Tem a ver com a força de contração, com as células, os miócitos, tudo mais, só que ela pode também estar reduzida dependendo da patologia prévia. Um paciente que já infartou, normalmente ele tende a ter uma contratilidade reduzida, então ela pode também sofrer alteração dependendo das patologias. Tá? Onde entra a lei de Frank-Starling nisso tudo? Tá? O paciente, quanto mais pós-carga ele tiver, ou seja, quanto mais retorno venoso, quanto mais distendendo aquela área cardíaca tiver, é melhor, mas até certo ponto. Então, por exemplo, a pós-carga que está... A pré-carga que está aumentando, mas chega um momento que atinge um platô. E é justamente isso. A lei de Frank-Starling, ela diz respeito a pré-carga, distendendo os miócitos, fornecendo energia para aqueles miócitos, porque quando você olha para essas bandas, as bandas dos cardiomiócitos, eles funcionam como... A força contrátil deles funciona como reflexo da força distensora. Então, quando eles distendem, eles geram energia para promover a contratilidade, a força de contração. Então, quando eu tenho a pré-carga distendendo esses miócitos, eles contraem. Só que chega um ponto que se atinge um platô. Quando atinge esse platô, não adianta eu fazer volume para o paciente, eu já passei a fluido-responsividade, não adianta eu tentar aumentar a pré-carga, ela já está na pré-carga máxima possível. Então, eu só vou ter efeito maléfico da medicação, que seria a solução Ringer ou NaCl, tá? Só vou ter a parte maléfica e não vou ter mais benefício, entenderam? Então, tem um certo limite para a contratilidade, baseada nessa lei. Tá? Aqui é mais um gráfico que mostra isso também, a pré-carga dependente inicial, onde você dá mais volume, você garante mais aporte hídrico venoso, por exemplo, para aumentar essa pré-carga, e a partir do momento que atinge uma pré-carga independente, onde esse aumento de pré-carga não vai resultar em uma contratilidade efetiva. Tá?
Entrando na parte de perfusão e oxigenação, antes disso a gente precisa entender um pouco como funciona a hemoglobina, tá? A hemoglobina possui 4 grupamentos M, então são 2 alfa-globulinas e 2 beta-globulinas. Cada grupamento M consegue carrear uma molécula de O2, então são 4 moléculas de O2 podendo ser carreadas por cada hemoglobina no grupamento M. O carreamento do CO2 ele é diferente do carreamento do O2. O CO2 é uma molécula que ela é mais carreada dissociada, ou seja, na sua forma de HCO3. O O2 ele é mais carreado ligado à hemoglobina. Então, por exemplo, o CO2 sai da célula, depois da respiração aeróbia, o CO2 sai da célula. Quando ele entra na hemoglobina, ele se junta à água e dissocia em ácido carbônico, que é o H2CO3. O ácido carbônico dissocia em H+, o H+ se junta à hemoglobina, ele é quilado pela hemoglobina, e o HCO3 é transferido para o plasma, onde 70% dele é transportado. Tá? Então, a grande parte do CO2 é transportado no plasma, o que não ocorre com o oxigênio. O oxigênio ele já passa a ser transportado, em sua grande maioria, 98% dissolvido, associado na hemoglobina. E aí entra a questão dessa fórmula que é super importante, a fórmula da disponibilidade de oxigênio. Entende-se disponibilidade de oxigênio por aquilo que eu estou disponibilizando para a célula. Então, o oxigênio está no ar ambiente, a gente puxa esse oxigênio para o pulmão, ele se associa à hemoglobina e ele vai ser dissolvido para usar como fonte energética nas células. Então, a disponibilidade de oxigênio vai depender de 2 coisas. Primeiro, do débito cardíaco, que é quem vai levar esse oxigênio, e do conteúdo arterial de O2. Conteúdo arterial de O2 nada mais é do que a hemoglobina. É como se fosse o transportador, é quem está transportando a hemoglobina, tá? O oxigênio. Então, o conteúdo arterial de O2, quando você abre na fórmula, ele refere ao conteúdo da hemoglobina, que é justamente esse segundo aqui, ligado à hemoglobina, que é multiplicado por 1,34, e a forma dissolvida. Então, esse oxigênio da disponibilidade ele pode ser transformado dissolvido no plasma, que nem eu expliquei, mas 98% conectado à hemoglobina. Tá? E o débito cardíaco ele depende do volume sistólico e da frequência cardíaca, que a gente já viu. O conteúdo arterial de O2, que nem eu expliquei, quando olha essa imagem fica um pouquinho mais claro. Esse PaO2 vezes 0,031 é aquele que é dissolvido no plasma, que é a minoria. E o ligado à hemoglobina é a maior parte. Então já dá para começar a pensar que talvez o transporte não seja adequado se o paciente tiver um HB de 5. Entendeu? A gente vai abrir direitinho em todas as hipóteses possíveis do choque ali mais para frente, mas já dá para ir adiantando. Quando a gente soma as 2 fórmulas, porque é uma multiplicação entre conteúdo e o débito, a gente tem que a DO2, que é a disponibilidade, depende daquele conteúdo que está dissolvido no plasma, mais o conteúdo ligado à hemoglobina, vezes o volume sistólico, vezes a frequência. Tá? Aí o volume sistólico, o João acho que reconhece essa imagem aqui, que fica aqui embaixo. Quando a gente abre o volume sistólico e junta com toda a fórmula, isso aqui é autoral, tá? Sumiu. Apareceu. O disponibilidade vira o dissolvido no plasma, o ligado à hemoglobina, o volume sistólico, que depende da pós-carga, da contratilidade, da pré-carga, vezes a frequência cardíaca. Então, olha a quantidade de variável que a gente tem podendo causar choque, podendo causar redução no que eu estou disponibilizando de oxigênio. A gente olha para cada um, esse aqui, em relação ao conteúdo arterial, o que pode estar alterando o conteúdo arterial? Um paciente com anemia ou uma deficiência estrutural na hemoglobina, por exemplo, anemia falciforme, beta-talassemias, mas não as minor, né, as que realmente são ativadas. Se eu tenho uma anemia severa, eu tenho um conteúdo arterial reduzido. Um conteúdo arterial reduzido, a disponibilidade de O2 também reduz. Tá? Quando eu olho para a contratilidade, é um efeito de bomba do coração que vai estar reduzido. Então, eu tenho um defeito na bomba cardíaca, um choque cardiogênico, uma insuficiência cardíaca, um paciente com um infarto prévio. Então, eu perdi contratilidade, menos oxigênio disponível para o tecido. Na pré-carga, um volume depletado, paciente com retorno venoso ineficaz, a complacência reduzida,
Ou, por exemplo, olhando para a fase inicial da dengue, paciente depletado de volume. Olhando para a cetoacidose diabética, paciente também depletado de volume, entendeu? Então a disponibilidade de oxigênio também é reduzida. Outra opção é a resistência vascular sistêmica, pós-carga. Eu posso ter queda nessa resistência, queda da pós-carga, um choque distributivo, por exemplo, aqui que entra também o choque séptico, por isso que nós agimos aqui com vasopressores, tá? Aqui é mais ou menos do que a gente já falou, tá? A pré-carga, o que fazer para cada um deles, mas de uma forma bem geral. Então, a pré-carga, otimização volêmica, a contratilidade inotrópicos, reperfusão, a pós-carga com vasopressores, a frequência cardíaca eu posso corrigir com marca-passo, antiarrítmico, cardioversão. É aqui que entra a fibrilação atrial de baixa resposta ou de alta resposta. Aqui entra também os bloqueios, podendo gerar baixo débito, menos oxigênio chegando na célula, tá? O HB com hemotransfusão e a saturação, aí depende de questão de intubação, ventilação não invasiva, tá? Essa aqui a gente já explicou. Outros fatores que podem associar, o oxigênio ele possui uma certa afinidade pela hemoglobina, tá? Essa afinidade ela pode estar alterada dependendo de alguns fatores. Um deles é o primeiro aqui, que é a acidemia, tá? Ou alcalose. Então, a redução do pH, a acidemia, leva a menor taxa de saturação da hemoglobina. O que significa isso? Significa que se eu tenho um paciente em acidemia, eu tenho um paciente com menos afinidade da hemoglobina pelo O2. Isso é um mecanismo do corpo de segurança do corpo. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está com acidose, ele precisa de um maior consumo de O2, ele precisa de mais oxigênio. Então a curva ela corre para a direita. Portanto, a redução do pH, a acidemia, leva ao estado desoxigenado. Então, eu diminuo a afinidade da hemoglobina. Tá? Da mesma forma, a alcalose. A alcalose, ela faz o contrário. Favorece o estado oxigenado e aumenta a afinidade da hemoglobina. Eu tenho menos oxigênio dissolvido para fazer toda a ação dele nos tecidos. A temperatura é outro fator. A temperatura elevada desloca a curva para a direita. Então, o aumento da temperatura favorece o estado desoxigenado, assim como a queda da temperatura leva ao estado oxigenado. Então, temperatura e acidemia são dois fatores que a gente precisa estar atento no beira-leito em cima desse paciente, porque se ele tiver, por exemplo, hipotérmico, 34, 35 de temperatura, a gente já sabe que essa curva vai estar indo para favorecer o estado oxigenado e menos O2 dissolvido no plasma, disponível para troca, tá? Essa outra molécula é uma questão que toda hemoglobina possui essa 2,3 BPG, é uma molécula que tem altíssima afinidade pela hemoglobina. Ela está aumentada em centros elevados. Então, por exemplo, é a questão do jogador quando vai para La Paz, quando vai jogar em grandes altitudes. Esses ambientes são ricos em 2,3 BPG. Ela se liga no meio das globulinas de oxigênio, da hemoglobina, favorecendo o estado desoxigenado. Então, elas impedem que o O2 se ligue e atrapalha no carreamento. Tá? Aqui tem a relação do BPG baseado com a altitude, tá? Ele é muito mais frequente em altitudes mais elevadas. Tá? Não é um problema nosso isso aqui. O consumo de oxigênio e a taxa de extração, eles também conversam entre si com a fórmula do DO2. Tá? O consumo de oxigênio nada mais é do que o que eu estou consumindo daquilo que eu estou ofertando. Então, o VO2, ele vai dizer referência a quanto daquela disponibilidade que eu puxei e fiz uso. Tá? A taxa de extração, ela já é uma questão de relação. Então, ela é a relação entre o que eu consumi sobre o que eu tinha disponível. Então, se eu tinha 100 moléculas de O2 disponíveis e eu consumi 25, a taxa de extração vai ser de 25%, entendeu? É para eu estudar o quanto eu estou usando daquele O2 que eu estou disponibilizando. Tá? E aí esse gráfico aqui é muito importante para entender o paciente com choque, tá bom? Esse gráfico diz referência a algumas variáveis. Primeiro, a dependência fisiológica do O2, e aqui tem que ficar atento só que o tempo ele é ao contrário. Então, o paciente está chegando, por exemplo, na UTI aqui, e a piora dele é nesse sentido, tá? Em direção ao centro do gráfico, não é para o outro lado, tá bom? Então ele chega com uma dependência fisiológica de O2,
um lactato normal, porque nós só temos respiração aeróbia no momento, e uma taxa de extração, e aí guarda isso, a taxa de extração normal ela é em torno de 25%. Então, de 100% que eu estou carreando, fisiologicamente eu só uso 25%. Então, eu tenho uma grande margem de consumo até eu atingir o que a gente vai chamar de dependência patológica de O2. Tá? E aí o paciente está chocado, ele está piorando. O lactato ele não vai aumentar num primeiro momento, justamente porque eu tenho uma dependência fisiológica, eu tenho, olha a extração, eu estou extraindo cada vez mais até chegar no ponto que não é fisiológico. Então vamos lá no começo. Ele chegou chocado e ele vem em piora. Só que como eu tenho, só uso 25% do O2, eu ainda tenho uma grande margem livre. Tá? Só que chega um momento que vai aumentando essa taxa de extração, a taxa de extração aumenta dos 25% até o momento que chega na DO2 crítica, que é um momento que eu não consigo mais extrair. Tá? Eu já extraí o máximo. O que acontece? A respiração aeróbia é cortada e tem início a respiração anaeróbia. Tá? Então a dependência vira dependência de fisiológica para dependência patológica de O2, não consigo extrair mais e o lactato aumenta. Tá? Essa é a história natural do choque. Tá? E é aí que a gente tenta atuar em cima disso para prevenir que aconteça isso. A partir daqui é respiração anaeróbia e é só dependência patológica de O2. Tá? Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui mostra as variações, aí aqui é depender do paciente. Então dependendo não é uma questão fixa, entendeu? O DO2 ele não passa a ser patológico e ter queda na disponibilidade para todo mundo. Se eu tiver um paciente com anemia, ele pode ter uma dependência mais tardia ou mais precoce, entendeu? Então tem que só para lembrar que isso não é um número fixo, tá? É avaliação beira-leito, dependendo das outras patologias e tudo mais, tá? A respiração aeróbia, que é a vigente até então, que é a que nós fazemos, ela depende de glicose, tá? Ela produz 38 ATPs. Os primeiros 2 ATPs são produzidos na transformação de glicose em piruvato. Na presença de oxigênio, o piruvato transforma em acetil-CoA e faz o ciclo de Krebs. Essa transformação aqui gera mais 2 ATPs e aqui, essa transformação não gera ATP e aqui gera mais 36 ATPs. Para transformar o piruvato, ele poder entrar na mitocôndria e fazer realmente a respiração aeróbia, isso depende de oxigênio, é como se fosse um mecanismo chave e fechadura. A partir do momento que eu não tenho mais oxigênio, o piruvato ele é produzido, então eu tenho esses 2 ATPs sendo produzidos, só que desvia para a produção de lactato. E é aqui que começa a produção do lactato. Então, eu saio de uma produção de 38 ATPs para uma produção de 2, tá? Na respiração anaeróbia. Esse é um outro conceito muito importante, que é a avaliação da saturação venosa mista e da saturação venosa central de O2. São 2 coisas diferentes, tá? E são 2 áreas diferentes que eu preciso avaliar. Vamos primeiro para a central. A central é aquela que a gente consegue fazer aqui na UTI. Ela depende apenas de um acesso central de subclávia ou de jugular, tá? E eu dependo que a ponta desse catéter esteja na desembocadura da veia cava superior, necessariamente. E a gente vai ver por quê, tá? Então, para eu coletar a saturação venosa central, que é o mais fidedigno para dizer o quanto eu estou extraindo, então, depois vai ter uma imagem que vocês vão entender bastante. Eu quero só que vocês entendam a diferença da central para a mista. Na central, a ponta do catéter, que eu estou colhendo o exame, ela está na desembocadura da cava, então está bem na entrada do átrio. Na mista, já é um pouco mais difícil, a gente precisa na mista do catéter de Swan-Ganz para poder fazer a coleta, ele precisa estar na pulmonar, na artéria pulmonar, tá? Para eu poder colher tudo de uma vez, porque o que acontece? Quando eu estou colhendo da central, eu tenho até um valor fidedigno, mas que é em torno de 5 a 7% diferente da mista. A mista é a mais fidedigna de todas, mas a central é o que a gente consegue fazer, porque a gente não tem o Swan-Ganz e o Swan-Ganz tem um monte de malefício, tá? Então a central, o problema é que ela só avalia o hemicorpo superior, então ela vai avaliar do coração para cima, membros superiores e a cabeça. Eu perco o hemicorpo inferior e eu perco um parâmetro muito importante, que é o cardíaco. Logo mais vai ter uma imagem, a gente vê por que isso, tá? Essa aqui é uma imagem bem interessante, tá?
que eu achei, esses túneis aqui, que eu não sabia se era um binóculo ou túnel, mas por ser um trem eu acho que é um túnel, tá? Ele começa aqui e dá a volta toda. Então, ele sai do pulmão, os vagõezinhos, com 100% de conteúdo arterial. Ele chega no coração e o débito cardíaco dá um impulso, tá? Então, conteúdo arterial dá disponibilidade, débito cardíaco dá o impulso. Eu estou ofertando para o tecido. Em torno de 25% está sendo extraído, tá? E que é o consumo de O2 e o 25% a extração e 75% é o que retorna, tá? E é justamente a saturação venosa central que consegue ver esse retorno, porque a saturação venosa central está avaliando a ponta do catéter na desembocadura do átrio, entendeu? A importância da saturação venosa. Se eu tiver aqui, por exemplo, em vez de 75 vier uns 50, eu já sei, e num paciente chocado, eu já sei que está consumindo mais do que devia. Então, é uma variável para a gente avaliar no choque, tá? Outra coisa, isso aqui é o átrio direito, tá? E aqui é o ventrículo. Vê a cava superior e cava inferior. E eu preciso necessariamente que a ponta do catéter esteja nessa região, bem na desembocadura, podendo estar até 2 centímetros acima. Quando a gente pede o raio-x de tórax, além de ver a possível falha, né, a lesão pulmonar da inserção do intracate, eu quero ver também a posição. Porque se eu tiver com a ponta do catéter aqui, eu já tenho um parâmetro bem diferente do que aqui. Tá? E isso pode atrapalhar na interpretação. Outra coisa, o seio coronariano, ele tem o coração ele tem um consumo de O2 gigante, coração e cérebro. Então, olha a quantidade de oxigênio que retorna. Ele retorna só 37%, enquanto lá em cima 75%, 77%, mais ou menos. Então, eu preciso checar no raio-x se teve lesão pulmonar e aonde está essa ponta do catéter e ver se eu preciso tracionar. Por causa justamente dessa diferença, dependendo de onde foi a ponta do catéter, de saturação venosa, tá? Aí aqui mostra, baseado no resultado de saturação venosa, se eu tenho o normal, que é 75, se está reduzido, por que está reduzido? Será que está reduzido porque eu estou consumindo mais, meu corpo está consumindo mais, como febre, dor, estresse? Lembra que febre aumenta a temperatura desloca o corpo para a direita, dissocia, e eu tenho mais O2 livre e mais O2 usado. Ou eu tenho menor disponibilidade, anemia, débito cardíaco reduzido, hipoxemia. Se a saturação venosa central está aumentada, é por aumento da disponibilidade ou redução do consumo também. Tá? Então essa tabela mostra as diferentes formas de interpretação que a gente precisa ter da saturação venosa central. Tá? Mais uma coisa, essa imagem aqui mostra em relação à mista. A central na desembocadura para o átrio. A mista lá na pulmonar. Tá? Então, muito mais difícil, eu preciso do Swan-Ganz para isso. Tá? Na monitorização hemodinâmica básica, que eu vou avaliar de forma mais básica e rotineira? Eu vou analisar o paciente como um todo. Então, eu vou fazer avaliação clínica, exame físico e clínico do paciente, perfusão periférica, os sinais vitais, a pressão venosa, a diurese, lactato. Tá? Cada um dos quesitos na anamnese exame físico, eu quero fazer uma detecção precoce do choque, avaliar um paciente como um todo, a pressão arterial sistêmica, tanto pelo método auscultatório quanto a invasiva, PAI, ou o método oscilométrico, tá bom? A perfusão periférica, avaliar a pele, avaliar os níveis de catecolaminas, avaliar se eu tenho Mottling ou não, a gente vai ver uma imagem disso. A pressão venosa central, que vem hoje num certo desuso, mas ela ainda tem a sua importância como variável associada a outras análises, mas nunca como variável única. Tá? E a própria oximetria, beira-leito. A pressão arterial média é a pressão de perfusão. Pressão de perfusão é aquela que realmente vai perfundir a estrutura, então a pressão de perfusão, que é a pressão sistólica menos a diastólica, e a média, que é o que a gente usa como aquele objetivo de pressão arterial média acima de 65, vem dessa fórmula, pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica por 3. Tá? Esse aqui eu vou falar depois com mais calma. Aqui também o lactato e a diurese, tá? O lactato avaliando a via anaeróbia e o quanto eu estou usando da via anaeróbia. E a diurese também é um marcador importante. Se a diurese está reduzida, tem um rim que provavelmente está menos perfundido, um rim que está trabalhando menos, porque justamente o choque promove maior difusão de oxigênio para órgãos mais vitais do que o rim nesse momento. Tá? Essa é a escala de Mottling, não sei se vocês já viram. Ela marca o grau de hipoperfusão tecidual
principalmente periférica inicialmente, tá? Então a gente olha principalmente joelho, membros inferiores, começa num grau 1. Essa hipoperfusão nada mais é do que a ação das catecolaminas de forma periférica, causando hipoperfusão. É um choque mais avançado, e quanto mais avançado a gente vai tendo um modeling que vai crescendo naquele centro de formação e vai subindo membros inferiores, abdômen, tórax, membros superiores, tá? Também chamado de Livedo, score de Livedo esse aqui, tá? Na monitorização avançada a gente tem o famoso catéter de Swan-Ganz, tá? Hoje vem sendo usado cada vez menos, mas não muito disso por causa dos seus riscos de uso, tá? Das intercorrências, ainda nos pacientes transplantados ele ainda é muito usado, na cirurgia cardíaca, dependendo do centro, ele ainda é usado, mas ele tem alguns riscos do uso, tá? O catéter de artéria pulmonar, ele tem a inserção no início semelhante ao catéter central que a gente faz aqui na UTI. Ele tem algumas vias, ele tem o conector de transmissão, o eixo do lumen, e ele tem também como fazer a infusão de medicação, porque ele também tem uma via central, tá? Ele serve para avaliar a saturação venosa mista. A central é aquela da desembocadura e essa é a mista, é a de catéter de artéria pulmonar, tá? Aqui é um gráfico que mostra durante a inserção, que eu preciso ver para saber se a inserção está sendo de forma adequada, tá? Quando ele entra aqui pela veia cava, ele vai entrar no ventrículo, no átrio direito, que vai para o ventrículo direito, atinge a pulmonar e vai fazer lá a pressão de oclusão de artéria pulmonar, tá? Nisso a gente já consegue ver como uma possível intercorrência desse procedimento, justamente simulando um TEP, porque ele faz uma oclusão, tá? Da mesma forma que ele vai ocluindo e liberando a passagem do sangue, mas ele tem os momentos de oclusão. Tá? Aí mostra aqui as arritmias que acontecem. Quando ele chega aqui é o átrio direito, quando ele chega no ventrículo ele começa a fazer algumas arritmias, e quando a gente vê essas arritmias, inclusive a gente sabe que ele está no ventrículo e pode prosseguir para a passagem para pulmonar, tá bom? Aqui mostra quando ele chega no átrio direito, as arritmias quando chega no ventrículo direito, na artéria pulmonar, e aqui é o capilar, que é justamente a pressão de oclusão. Essa variável que a gente tem disponível, que é a pressão arterial invasiva, não sei se vocês já chegaram a ver aqui, a gente faz uma punção arterial e é para avaliar através do método oscilométrico e método invasivo qual é a pressão de uma forma mais fidedigna e atualizada a cada segundo do paciente. Então é um método muito mais confiável, mas que tem toda a questão, no paciente chocado funciona melhor, a gente pode fazer ele tanto femoral, só que com catéter menor, quanto periférico, dependendo da dificuldade, tá? É necessário que se faça a zeragem desse mecanismo, então quando eu faço a punção, obtenho a punção, realizo a fixação, eu tenho que zerar, fazer o nivelamento na altura do coração, então na altura o aparelho ele precisa de detecção, ele precisa estar na altura da linha axilar média, tá? Então eu faço a zeragem, nivelamento e o coeficiente de atenuação, que eu preciso ver essa onda quadrada formando, ela dá maior fidedigno da correta inserção desse catéter, tá? Aqui mostra o monitor, a onda sistólica, a onda diastólica, aqui a bolsa pressórica que a gente precisa pressurizar e a linha arterial, mais uma vez, um método muito mais fidedigno, mas ainda não tão difundido, pelo menos aqui no serviço ainda está começando a chegar com maior frequência a disponibilidade disso, tá? Aqui mostra a sístole nesse catéter, e a diástole, é justamente essa onda semelhante a isso que eu quero ver, só que vai depender da frequência cardíaca, de alterações do paciente, mas as ondas que eu quero ver são semelhantes a essa, tá? Da monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, eu tenho alguns outros métodos que nós não temos disponível aqui, é mais grandes centros, que vão avaliar de uma forma mais invasiva e dependentes também muitas vezes do Swan-Ganz, tá? Então, eu tenho, principalmente o que eu trouxe para essa aula é o método lídico, o pico, são principalmente esses dois, tá? O sistema lídico, mais uma vez, esses dois sistemas são métodos invasivos, tá? Eles vão usar diluição de lítio. O lídico usa uma diluição de lítio, então eu já tenho aqui uma desvantagem no paciente que usa lítio de forma crônica, eu não posso usar, tá?
Então, esse lítio é usado de forma subterapêutica, na dose subterapêutica. Ele é infundido e a partir do momento que ele é infundido numa linha arterial, ele corre pelo corpo e é captado na linha venosa. Isso gera um gráfico que me traz informações de débito cardíaco, pressão arterial, informações bem mais fidedignas que são avaliadas no monitor. Ele é de fácil e rápida configuração, interface simples, mas de desvantagem, ele não pode ser usado no paciente que usa lítio previamente. Tá? Aqui mostra o funcionamento dele, ele é injetado numa linha arterial e captado na linha venosa, gerando essa onda, que é um gráfico que vai calcular o débito cardíaco, aqui ó, litros por minuto, frequência cardíaca já é avaliada no monitor, mas débito cardíaco, pressão arterial de forma mais invasiva ainda. Tá? Outro sistema é o PICO, que é um sistema que usa uma termodiluição transpulmonar. Tá? O funcionamento é bem semelhante, uma linha arterial com infusão e uma retirada em linha venosa. Ocorre a infusão desse conteúdo, ele passa a formar um gráfico, que é justamente esse, um gráfico de área que traz informações sobre débito cardíaco de forma mais precisa, que a gente não tem nos métodos atuais. Tá? É isso. Nossa, tô seco a boca.